Nós temos muitos motivos, já, irmãos, para estarmos em oração. O Edivaldo ele tem uma fala bem interessante. Ele costuma dizer, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. E isso, irmãos, é a mais pura verdade. Às vezes nós tornamos o evangelho tão humano, né? E esquecemos que ele é muito maior do que tudo que nós podemos imaginar. O poder do evangelho pode curar, restaurar, salvar e até ressuscitar, né? Nós temos um testemunho disso, descrito nos evangelhos, descrito nas experiências dos apóstolos, né? Os nossos primeiros irmãos. E a palavra de Deus diz que ele nunca muda isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, se há pouco poder manifesto na igreja, é porque ele tem pouco coração. Não é Deus que mudou. Não é Deus que se afastou. Não é Deus que desistiu de nós, irmãos. E nós precisamos relacionar muito mais com Ele. Amém? Mas, irmãos, eu confesso que eu fui pego de surpresa hoje, né? Ontem eu até estive conversando com o Edivaldo. Ele, meu irmão, e aí? Você vai ter condições de meditar a palavra? Tudo bem. E aí eu acabei meio que relaxando, né? Então não tem necessidade de preparar alguma coisa para amanhã. E aí quando ele conversou comigo hoje à tarde, a respeito da condição dele, eu fui pego de surpresa, mas o Senhor sempre está falando conosco. O Senhor sempre tem que falar, né? Então eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor estava falando ao meu coração ontem à noite. Inclusive, eu compartilhei parte disso com os irmãos do louvor. Nós estávamos no ensaio do louvor e, conforme eu ia compartilhando com os irmãos, o Senhor foi falando muito forte ao meu coração em relação a esse texto, sabe, irmãos? Foi algo muito automático. O Senhor falava comigo e eu comecei a compartilhar com os irmãos a respeito desse texto. E eu confesso que eu fiquei impactado com a visão que o Senhor trouxe a respeito desse texto. Uma visão que eu nunca tinha mergulhado por essa vertente, nunca tinha enxergado dessa forma e me salvou demais ontem à noite, né? Não sei pelos irmãos do louvor que estavam lá e que também desfrutaram disso comigo, mas eu particularmente fui muito salvo. E aí eu passei um dia meditando e ruminando a respeito disso, sem saber que eu estaria a cargo da palavra hoje à noite. Então eu quero compartilhar isso com os irmãos também, para que a gente possa tentar ganhar, meditar nele junto, bem? Que o Senhor Jesus ele possa encontrar corações desobstruídos e a semente possa ser plantada nos corações dos irmãos em nome de Jesus. Mateus capítulo 22, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Não estou com ele aberto aqui, então eu vou acompanhar com os irmãos. Diz assim o texto. Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Irmãos, preste muita atenção nesse texto. Eu vou ler novamente. Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde as bodas. Eles, porém, obrigado.
Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, o ultrajaram e maltrataram, e mataram eles. Mas o rei colerou-se, ou irou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, pelas encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. E saíram aqueles servos pelos caminhos, e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E encheu-lhe com vivas a sala nupcial. Mas quando o rei entrou para ver os convivas, ou os convidados, viu ali um homem que não trajava a veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem ter veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Tira um pouquinho desse agudo, por favor. Ele, porém, emudeceu. Ordenou então ao rei aos servos, o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bem, irmãos, eu consegui enxergar essa parábola ontem dividida em duas etapas. Se eu estiver equivocado, depois nós podemos pesquisar um pouco mais juntos. Mas isso foi o que o Senhor me apresentou ontem. A primeira etapa é o momento que o rei, ele prepara as bodas para o seu filho, para o casamento do seu filho. E aí ele convida, irmãos, um grupo seleto de pessoas. Não é qualquer pessoa. Ele seleciona algumas pessoas e ele convida essas pessoas para vir a esse casamento, não é? Ele começa o texto escrevendo que o reino de Deus é semelhante a este casamento. Amém? Então ele diz assim: olha, o reino de Deus é semelhante a um casamento, em que o rei resolve fazer o casamento do seu filho, e aí ele convida aqueles que foram escolhidos. Essa é a primeira parte que eu consigo enxergar, irmãos, desse texto aqui. Eu falei, eu vejo que ele é separado em duas etapas. Quem são esses escolhidos? A palavra nos mostra, desde o Velho Testamento, né, e assim também no Novo Testamento, que o povo escolhido de Deus é Israel. Né? Então, quando Jesus está apresentando essas palavras, ele está direcionando essa fala diretamente ao povo de Israel, especificamente ao povo de Israel. E mais precisamente, irmãos, aos sacerdotes. Aqueles que tinham a responsabilidade de apresentar Deus para o povo. Aqueles que tinham a responsabilidade de trazer a presença de Deus diante do povo. A essas pessoas, né, ele descreve como sendo pessoas negligentes. Porque no momento em que ele os convida para a boda, eles apresentam para o rei fazeres comuns. Vamos lá, chamem essas pessoas que eu escolhi, que eu separei para participar do casamento do meu filho. E aí, quando eles vão, diz assim: não posso, eu não tenho tempo para ir para esse casamento. Porque
Eu acabei de comprar um campo, eu acabei de comprar um terreno, eu estou construindo esse terreno e eu não posso perder tempo para ir para esse casamento. Eu preciso construir esse terreno. Outro diz assim, olha, eu não posso ir para um casamento e deixar as juntas de coisas que eu comprei. Eu preciso cuidar dos meus negócios. Eu preciso cuidar do meu empreendimento. Eu não tenho tempo a perder no casamento, né? É, e outros fizeram um pivô, né? A Bíblia diz que eles, apoderando-se dos servos, os mataram. Isso foi talvez uma das piores partes, se assim podemos dizer. Mas, irmão, é fácil para mim olhar para esse texto e já linkar com a referência dos judeus, dos sacerdotes. O que é curioso aqui, irmãos, é que existe um rei na história, rei, alguém que tem um governo soberano sobre o lugar. E este rei convoca pessoas do seu reino, pessoas que fazem parte do seu reino. E essas pessoas, elas priorizam as coisas comuns do seu dia a dia, ao invés de valorizar a convocação que o rei faz. A palavra nos mostrou há um tempo atrás, não sei quantos irmãos lembram, a respeito do braço e máquina do Espírito Santo. Quem lembra dessa terra? Quem é que sabe dizer o que é braço e máquina do Espírito Santo? Eu vou lembrar os irmãos. É tornar comum aquilo que é santo. E o que esses servos fizeram? Uma vez que eles são, eles eram povo escolhido, uma vez que eles haviam sido selecionados por esse rei, quem aqui sabe o que significa a palavra santo? Separado. Então essas pessoas eram separadas por esse rei. E aí essas pessoas que foram separadas por esse rei tornaram comum algo que era de extrema importância, que era o casamento do príncipe, o casamento do filho do rei. Fazendo isso, se nós trouxermos para a nossa linguagem, para a linguagem cristã, eles tornaram comum aquilo que é santo e acabaram blasfemando o Espírito Santo. Irmãos, eu trouxe uma palavra hoje, depois eu procurei alguns irmãos, inclusive o Edivaldo, né, para saber se eu não tinha sido um pouco duro nas minhas palavras hoje lá no grupo. E aquelas palavras não foram aleatórias, irmãos. Foram exatamente pela ministração que esse texto trouxe ao meu coração. Fazer a obra do Senhor, irmãos, não se trata de nós virmos a um prédio e limparmos o chão para o Senhor, ligarmos um som para o Senhor, né? Prepararmos uma comida para o Senhor. Isso não é fazer a obra do Senhor, isso é misticismo. Fazer a obra do Senhor é limpar o chão para os meus irmãos. É eu arrumar as cadeiras para os meus irmãos ficarem confortáveis. É eu ligar o som para que meus irmãos tenham uma qualidade musical. Preparar para os meus irmãos. Isso é fazer a obra do Senhor. Fazer a obra do Senhor, irmãos, é você entender aquilo que o Senhor te deu como chamado. É você entender aquilo que o Senhor te convocou para fazer. E uma vez que você sente no coração que o Senhor te convocou a fazer algo para a igreja, para os irmãos, você foi chamado para as bodas. Você foi chamado para participar das bodas do Senhor. E todas as vezes, irmãos, todas as vezes que eu trato de maneira comum aquilo que o Senhor me deu como encargo, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Porque eu estou tornando comum aquilo que é santo. Aquilo que deveria ser separado. Ele só é separado quando eu assim o faço. Se eu não priorizo
Os encargos que o Senhor me dá, ao contrário disso, eu faço as mesmas coisas que estes servos fizeram, eu estou aqui, irmãos, blasfemando contra o Senhor. Se eu não priorizo servir ao meu irmão, e servir ao irmão, irmãos, existe uma infinidade disso. A Bíblia diz que no corpo existem vários membros e cada um tem uma função. Então a sua função não é menor que a de ninguém. Ela é tão importante quanto. Se o Senhor te chamou para orar pelos irmãos, ore pelos irmãos. Se o Senhor te chamou para lavar os pratos para os irmãos, lave os pratos para os irmãos, para os irmãos. Mas fazer a obra de Deus, entende, irmãos, que é você servir ao seu irmão, é você servir à igreja. E você não pode jamais negligenciar isso. Porque todas as vezes que você negligencia isso, você abre mão do convite que o Senhor te deu. Você abre mão do privilégio que o grande rei te deu de participar junto com ele das bodas do Cordeiro. Participar junto com ele, amém? Participar junto com ele deste tão maravilhoso momento que é o casamento do seu filho. Amém? Então, irmãos, o apóstolo Paulo diz que tudo que é feito para o Senhor precisa ser feito com ordem e decência, né? Aqui, irmãos, eu não enxergo mais os religiosos da época. Eu não enxergo mais os sacerdotes da época. Que desde ontem eu enxergo a minha vida. Eu não posso negligenciar. Eu não posso tratar de maneira comum os privilégios. Entende, irmãos, que você foi privilegiado. O ser supremo que criou todo o universo, criou tudo que existe, escolheu você. O que você está fazendo com o privilégio que Deus te deu? O que você tem feito com o privilégio que Deus te deu? Você tem honrado esse privilégio e se lançado? Ou você tem tratado como esses convidados? Tratando de maneira negligente, né? Fazendo descaso desse privilégio. Existem sérias consequências para isso. E essa palavra descreve que, por conta disso, esses convidados foram deixados de fora da grande noite nupcial. Eles foram deixados de fora do momento mais importante, né, que era as bodas. E aí vem um outro ponto interessante aqui, irmãos. E eu quero me ater um pouco mais nesse segundo ponto aqui. Também me salvou demais, me roubou o coração. Deixa eu só achar o versículo aqui. Aqui, a partir do versículo 8, ele diz assim: Então, diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Pode passar, Vitor. Está travado? O celular está aqui. Tá, não. Deixa eu abrir aqui. Bem, alguém está com a Bíblia aberta? Já achei aqui. Então, a partir do versículo 8 diz assim: Então, diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Já imaginou, irmãos? Você recebeu um privilégio tão grande do Senhor. E aí você se negligenciar de uma forma tão intensa, ao ponto de não se tornar digno de participar desse grande momento. Versículo 9 ele diz o seguinte: E depois das saídas dos caminhos, e convidaram para as bodas a todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial
foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando vestes nupciais. Bem atento aqui. Isso é até o versículo 11, é isso? Irmãos, aqui tem uma outra situação que roubou meu coração, de verdade. Devido à negligência desses convidados para esse privilégio que o Senhor lhe deu, o rei resolve abrir esse evento, essa festa, para todo mundo. Olha, já que aqueles que eu selecionei, já que o povo que eu escolhi não me quer, já que eles me desonraram, tratando com desdém, tratando com desprezo, vamos escancarar para que todos quantos quiserem possam participar desse momento. E aí a Bíblia diz que os céus vão aqui, em algumas versões para a encruzilhada, em outras versões param para todos os cantos da terra, né? Isso tem a ver com os 4 ventos, né? Com as 4 direções. Mas é para um outro momento. E aí eles ficaram para todas as pessoas. E todas as pessoas têm acesso a esse casamento. Nesse segundo ponto aqui, irmãos, falando de questões históricas, se refere aos gentios. Se refere ao que não foi o povo eleito. Se refere a nós. Antes de conhecer o Senhor, né? Então, essas pessoas, elas não teriam acesso a isso. Mas por conta da negligência dos escolhidos, nós ganhamos esse acesso. E aí a Bíblia diz que os céus começam a trazer as pessoas de todos os lugares. Né? E aí ele observa que uma dessas pessoas não está vestido de caráter. Ele não está vestido com roupas que representassem aquele momento. Você não vai a um casamento de bermuda, de camiseta. Na verdade, você não vai a um casamento de havaiana. Por cultura, tem que sair vestido, muito vestido, geralmente, social. Assim também aconteceu naquele momento. Só que vestes, irmãos, na palavra, tem outro significado. Vestes na palavra não tem a ver com uma questão de beleza, tem a ver com uma questão de formalidade. Não tem a ver com uma questão, né, culturalmente, de formalidade. Roupa, na palavra, todas as vezes que você vê falar na palavra a respeito de vestir-se, tem a ver com caráter. Vocês sabiam disso? Todos os versículos que vocês encontrarem na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, falando a respeito de vestir-se, tem a ver com caráter. Não tem a ver com formalidades ou com questões de beleza. Amém? E aí ele chega para esse convidado, para essa pessoa que foi convidada, e diz: como foi que você conseguiu entrar aqui? Como foi que você conseguiu fazer parte desse momento? Você não está vestido como deveria. Você não está a caráter. Você não está trajando roupas necessárias para viver esse momento. Como foi que você conseguiu entrar? E aí a palavra diz que o convidado ficou sem resposta. Não tinha o que falar. E aí o rei chama os servos e manda lançar no lago fogo e enxofre. Irmãos, no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 26 e 27, tem um texto bem interessante. Ele diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, irmãos,
Para que você possa participar desse momento, para que você possa fazer parte dessa boda, você não pode usar qualquer roupa. Você não pode ir vestido com quem você é. Você só consegue fazer parte deste momento tão importante que o Senhor tem nos preparado se você estiver vestido de Cristo. Não existe outra roupa, não existe outra forma que lhe permita ter acesso a esse momento. O único meio de você fazer parte das bodas, e vou um pouco mais além, como o texto começa dizendo no versículo 2. O único meio de você fazer parte do reino é vestindo-se de Cristo. Você pode passar a sua vida inteira, irmãos, participando de reuniões, participando de culto, participando de momentos litúrgicos. Se a sua vida não passar a ser revestida por Cristo, você não irá participar das bodas. Você não fará parte do reino de Deus. E isso é fato. Mas eu ainda acho muito vazio, irmãos. Quando você diz assim, revestir-se de Cristo. Eu ainda acho uma fala muito vazia, muito, né? E o que seria se revestir de Cristo? O que seria eu retirar as minhas vestes e me revestir de Cristo? Por isso que Jesus ele começa falando a primeira parte. Se revestir de Cristo, irmãos, não é algo místico. Se revestir de Cristo não é você passar a sua vida inteira de joelhos dobrados orando a Deus. Isso não é se revestir de Cristo. Embora, para que você se revista de Cristo, é necessário ter uma vida de oração. Eu não estou anulando aqui a necessidade da oração. Eu não estou anulando a questão de você ler a palavra, de você buscar a palavra para que a sua consciência no seu seja descortinada. Isso é mais do que necessário, mas não é tudo. Você não será santo pela quantidade de horas que você ora, não. Você não será santo pela quantidade de vezes que você leu a Bíblia durante o dia, não. O que fará em você santo é você vestir-se de Cristo. É você entender que você tem um chamado, que você tem um propósito em Deus, que o Senhor confiou a você uma função no corpo e essa função precisa ser exercida. Todas as vezes, e eu não quero aqui romantizar, tratando em miúdos, todas as vezes que você decidir servir, em alguns momentos você será frustrado. E às vezes você vai esperar que o irmão te agradeça e ele não vai te agradecer. E isso não pode ser um limitador para que você continue a servir esse irmão. Às vezes você vai servir um irmão que é muito difícil de servir porque ele é uma pessoa bruta, ignorante. Mas isso não pode ser um limitador para que você deixe de continuar servindo e amando. E aqui eu pego um gancho. Sobre o que seria se revestir-se de Cristo. Todas as vezes que você abre mão do seu orgulho para continuar servindo esse irmão que às vezes é duro com você, você está arrancando as suas vestes. Você está rasgando as suas vestes diante do Senhor e dando a oportunidade a Ele de revestir você com as vestes dele. Porque quanto mais você perdoar, mais se tornará comum, natural para você, orgânico, como o Edivaldo costuma dizer, o perdoar. Mas se todas as vezes que alguém pisa no teu carro, irmão, isso é motivo suficiente para que você abra a mão da vida dessa pessoa, para que você abra a mão da vida desse irmão, para que você desista de servir esse irmão, se todas as vezes isso for um empecilho, você nunca terá as suas vestes rasgadas. Você nunca conseguirá a possibilidade de revestir-se de Cristo. Revestir-se de Cristo, irmãos, é você entender que o Evangelho é algo prático, físico, palpável. O Evangelho é algo que você precisa trazer para a esfera da realidade, não é um conto de fadas.
Então, se o Evangelho diz que eu preciso amar aquele que me odeia, eu preciso amar aquele que me odeia. Jesus, sendo ele Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo, obedecendo até a morte. Embora Jesus não era, enquanto no nosso meio, em nada diferente de nós. Jesus operava milagres por meio do Espírito Santo, que é o mesmo Espírito Santo que hoje habita em nós. Jesus tinha comunicação com o Pai por meio do Espírito Santo, o Consolador, que é o mesmo Consolador que habita em mim e em você. Então não há desculpas, irmãos, para eu não viver o mesmo Evangelho que Jesus viveu. Não há desculpa para que eu não consiga praticar o amor na mesma intensidade, na mesma dimensão que Jesus viveu. Porque Jesus foi o modelo perfeito. Ele se fez um modelo perfeito para que não houvesse desculpas. Se Jesus conseguiu fazer, eu também consigo. Se Jesus conseguiu perdoar aqueles homens que estavam crucificando ele no madeiro, eu também consigo. Se Jesus conseguiu amar incondicionalmente aqueles soldados que estavam açoitando a sua carne, eu também consigo. Tem o mesmo Espírito que trouxe maturidade, que trouxe respaldo no Senhor, no Pai, que habitava sobre Jesus. Habita sobre mim, sobre você, nos dias de hoje. Então não se trata, irmãos, não se trata da quantidade de oração. Se trata do quanto você tomou de decisão. Rasgar as suas vestes para ser revestido de Jesus. Então, veja que, irmãos, nada é à toa. No fim do texto, nesse texto de Mateus 22, no versículo 14, ele diz assim: tem muitos chamados, mas poucos são escolhidos. Sabe por que, irmãos, poucos são escolhidos? Não é porque Deus não quer muitos, mas é porque muitos não querem Deus. E no momento em que a situação da minha vida exige que eu abra mão do meu orgulho, abra mão das minhas verdades, abra mão da minha justiça, nesse momento que eu deveria rasgar as minhas vestes e me revestir daquilo que a minha consciência em Deus já me alcançou e já me trouxe maturidade, eu ainda escolho manter as minhas vestes intactas. E as minhas vestes não me levam para a noite nupcial. Elas não me levam para a boda, irmãos. Pelo contrário. As minhas vestes vão fazer eu ser expulso. Não importa quanto tempo você tem de crente, irmãos. Se a sua vida não reflete Cristo, não importa quanto tempo você tem de crente, você não entrará no reino de Deus. Você não fará parte. E não se trata, irmãos, do que o meu irmão pensa com relação a mim. Se trata de como eu estou com Deus. Isso é algo pessoal, irmãos. A tomada de decisão de viver o Evangelho é algo extremamente pessoal. Porque a roupa é individual, exatamente. Ninguém arrancou a roupa desse convidado. O que o rei questionou foi: como foi que você conseguiu entrar se você nem trocou de roupa? Sou eu que decidi rasgar as minhas vestes, rasgar as minhas verdades, rasgar o meu ego para viver esse evangelho com intensidade. Um dia eu estava conversando com alguns irmãos, o Edivaldo participava da conversa também, e a gente estava compartilhando a respeito de Atos 2 e daquele mover tão conhecido lá na igreja, nos seus primórdios, né? A Bíblia diz que eles estavam reunidos ali, unânimes, e oravam com o Senhor pela promessa do Consolador, e aí o Espírito Santo vem sobre ele, e todo mundo já conhece a história, né? Foi um grande mover,
ouviram línguas repartidas como de fogo e houve uma grande conversão naquele momento. Quase 3 mil almas se converteram naquele momento. Um momento muito forte, muito intenso. Mais forte ainda, e o tema da nossa conversa na época era a respeito da unidade que havia sobre a igreja, irmãos. Da unidade que os discípulos alcançaram com a igreja. Era algo muito intenso. A Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, porque eles repartiam entre si a mesma medida conforme a sua necessidade. Ou seja, a igreja não passava necessidade, porque todos eles tinham em comum, tudo em comum. E aí a gente conversando a respeito desse momento magnífico que a igreja viveu, nos questionando. Disseram assim, mas você não espera que a gente viva isso que viveu em Atos. E aí eu perguntei, por que não? E o irmão disse, meu irmão, não tem, ninguém vai alcançar mais essa dimensão que foi vivida em Atos. Porque aquilo ali foi algo muito grande, magnífico, glorioso. E aí eu questionei no meu coração, e eu não segurei a língua, e questionei também no meio da conversa. Eu disse, meu irmão, olha, você sabe que o livro de Atos é o início, é o nascimento da igreja. Qual é o bebê que nasce velho? Nenhum. O livro de Atos fala do nascimento da igreja. Do livro de Atos para cá, eu acho que a gente tem aproximadamente aí 2 mil anos, essa média aí. Sou muito bom de história. Mas eu acho que a gente tem mais ou menos 2 mil anos de lá para cá. No mínimo, a gente já era para ser adolescente como igreja. O nosso nível de viver deveria ser muito maior que os irmãos que nasceram em Atos, que a igreja que nasceu em Atos. Por que a gente não consegue viver hoje? Justamente porque eu não consigo acreditar no Evangelho. Irmãos, se eu caminho com um irmão e esse irmão não acredita que é possível viver um amor incondicional, não é porque esse irmão não acredita que eu também preciso não acreditar. Eu acredito que é possível viver um amor incondicional. Eu acredito que é possível viver ou servir acima das debilidades humanas de algum irmão. Acima dessa debilidade, eu acredito que eu posso amá-lo incondicionalmente, ao ponto de que ele prove de mim o amor de Jesus pela vida dele. Amém. O Evangelho vai deixar de ser real quando eu deixar de acreditar. Enquanto eu acreditar, irmãos, esse Evangelho, ele é real. Nós não podemos cobrar o evangelho do próximo, irmãos. Não posso cobrar o evangelho do outro. Eu tenho que cobrar de mim. Muitas vezes, irmãos, em muitas situações, eu vejo os irmãos querendo rasgar as vestes dos outros irmãos, mas as suas estão intactas. As suas estão intocáveis. Quando você não entender que você precisa rasgar só as suas vestes, esse evangelho não vai ser real. Se eu entendo que é eu que preciso amar, que sou eu que preciso cuidar, que sou eu que preciso servir, esse evangelho vai ser real e vai salvar muitas vidas. Com certeza. Então não é por isso, irmãos, que o texto ele descreve que muitos são chamados, os escolhidos. Lembra que o texto começa com um grupo específico de escolhidos? Lembra lá? Ele mudou o contexto aqui e disse, olha, escolhido vai ser aquele que decidir ouvir o que o chamaram. Porque os primeiros escolhidos não valorizaram o privilégio que tiveram. É por isso que ele diz que serão poucos agora os escolhidos. Porque só vai ser preferido aquele que valorizar o chamado do Senhor. Então, irmãos, por isso que aquela minha fala hoje ela foi tão enérgica. Nós precisamos valorizarmos tudo aquilo que o Senhor nos deu. O Senhor nos dá ainda, irmãos. E acreditem, esse ainda está bem perto de acabar.
Ele ainda nos dá a oportunidade de podermos estar reunidos, de podermos desfrutarmos de comunhão, de podermos estarmos nos lares, uns dos outros, compartilhar a palavra. Muitas vezes nós nem valorizamos isso. Momentos como esse, irmãos. Todos os sábados nós temos a liberdade de podermos estar aqui entoando cânticos ao Senhor, nos confraternizando, né? Nos alimentando da vida uns dos outros, das experiências, dos testemunhos. Mas isso já é limitado. Já existem países por aí que já não desfrutam desse privilégio. E isso vai piorar muito mais. O momento de você rasgar as suas vestes e se revestir do Senhor é agora, irmãos. Não aceite permanecer inerte no corpo. Irmãos, a Bíblia diz que, não, Jesus usou a simbologia da igreja como sendo um corpo com vários membros. O apóstolo Paulo também fala muito sobre isso, né? Ele trata a igreja como sendo um corpo com vários membros. Usa uma pré-doutora aqui, né? Vou entrar na área dela agora. O que acontece? O que você acha que acontece com um membro que para de funcionar? E aí, quando ele começa a necrosar, qual é a opção que eu tenho? Tira. Ele precisa ser retirado. Quem é a cabeça da igreja? Dois. Cristo. Quem você acha que foi retirado do corpo, membro necrosado? Cabeça. É Cristo. Vai acontecer situações, irmãos, que você vai precisar ser servido pela igreja e a igreja não vai conseguir lhe servir, mesmo querendo, muitas vezes. Sabe o que é isso? Vida necrosou, e aí ela precisa ser arrancada, porque senão ela vai matar todo o corpo. Isso acontece de verdade. Então não queira ser um membro dentro do corpo que não funciona. Não admita isso para a sua vida, porque o Senhor te dá vida para que você possa funcionar dentro do corpo, irmãos. Para que você tenha um servir real. Para que você possa esbanjar a vida, não morte. Isso que, inclusive, nessa parábola, o convidado é arrancado e jogado no lago de enxofre, né? De fogo. Porque ele não funcionava. Amém? Quero ler só mais um texto aqui com os irmãos para respaldar aquilo que eu estou falando. Se encontra no livro de Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 12. Vê que interessante e quão forte esse texto, irmãos. Revestimos, pois, como eleitos, Deus, santos e amados. Irmãos, Senhor Jesus, a palavra diz que os que foram convidados, eles eram o quê? Eles eram eleitos. Eles eram selecionados. Eles eram separados, santos. A palavra nos chama de quê aqui em Colossenses? Eleitos de Deus. Santos e amados de Deus. Povo escolhido, Deus. De entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Aqui ele está mandando, irmãos, que você seja revestido, cheio de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e de longanimidade. Você precisa ser revestido. Dá até para inverter aqui o texto. Porque você é eleito de Deus. Você precisa ser revestido de entranhas de misericórdia, porque você é um santo de Deus. Você precisa ser revestido de benignidade, porque você é amado de Deus. É um povo separado de Deus. Então você não pode jamais revestir-se de tudo aquilo que for contrário ao que está escrito aqui. Se você é uma pessoa de ira,
essa ira não condiz com esse texto, porque a Bíblia diz que você tem que se revestir de mansidão. Se você é uma pessoa que não é longânimo, que estoura com facilidade, uma pessoa, né, explosiva, essa roupa não pertence ao reino. Você ainda continua revestido de você. Você ainda continua cheio de você. E isso está fazendo que você perca o seu acesso às bodas. Irmãos, eu estou falando aqui de duas situações, irmãos. Eu estou falando aqui da situação que impede você de acessar ao reino de Deus, que impede você de participar das bodas do Cordeiro, e essa situação é manter as suas vestes ao invés de revestir-se de Jesus, de revestir-se do Cordeiro. E na segunda situação, eu estou lhe dizendo o que é necessário para que você rasgue as suas vestes e revista-se de Cristo. Você precisa servir ao seu inimigo. Você precisa abrir mão das suas verdades. Você precisa abrir mão do seu orgulho, do seu ego, para que, abrindo mão, você consiga permitir que o Evangelho venha transformando a sua vida, fazendo com que você consiga perdoar, amar, ser manso, ser humilde, ser longânimo. Amém? E que essa palavra possa encontrar um solo fértil no coração dos irmãos. Que ela possa crescer em nossos corações e que ela possa frutificar para que nenhum de nós venha a ser desapercebido no grande dia. Amém? Jesus é o Senhor.